Oi, meus belões e minhas graciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu, Luz Cachorro, estou aqui junto com o Gabriel para iniciar o Entre Clipes e Cliques. Vai lá, Gabriel, se apresente para a galera. Sejam muito bem-vindos ao Clipes e Cliques, nosso primeiro episódio esse, né? Nosso episódio piloto. E vamos lá, nossa primeira convidada é a Gabi, é a dona do Buzine Studio. Pode se apresentar, Gabi? Oi, estou muito feliz, né? Meu primeiro podcast, agora do outro lado, sendo entrevistada. Estou muito feliz. É isso aí, então roda a vinheta. Já... Eu vejo os seus vídeos fazendo isso, né? Eu acho engraçado. Pronto, vamos lá. Gabi, uma coisa interessante que você acabou de falar pra gente. Você é dona de um podcast, mas é a primeira vez que você está sendo entrevistada. Sim. Como é que tá sendo a experiência até esses breves momentos? Deu nervosismo? Como é que foi? Deu. Eu fiquei... Hoje eu acordei já assim. Eita, Merval, meu esposo, gente. Vou ser entrevistada. Primeira vez. Porque assim, eu sempre fiz o podcast de outras pessoas. Apresentei um podcast, mas nunca fui convidada. E eu fiquei muito feliz quando vocês falaram, meu Deus, será que eu vou conseguir atingir a expectativa deles? Fiquei muito feliz. Com certeza vai atingir, eu tenho certeza absoluta. Porque Gabi tem muita história para contar. A gente conhece você há mais tempo assim. E a gente percebia que, poxa, a Gabi tem tanta história boa, mas... E aí, cadê? Onde é que tá dando vazão para essas histórias? E hoje aqui a gente vai abordar alguns temas bem interessantes junto com a Gabi. Inclusive apaixonadíssima por esse projeto da Buzine, né? Sou eu vejo muito, que quando ela fala, a gente conversa, né, fora aqui do podcast, e ela fala com um brilho nos olhos sobre o projeto dela. O Buzine me fez descobrir o meu propósito, que é ensinar. Eu acho que desde que eu sento com o cliente e converso, a gente sempre está ensinando, trocando informações. E eu acho que esse é meu propósito mesmo, de ensinar, de estar aqui, de estar nessa parte, tanto nos bastidores, como também estando na frente. Então, o Buzine fez eu descobrir meu propósito. Gabi, para mim, é uma pessoa muito magnética. E por quê? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei só como acompanhando uma pessoa que veio fazer um podcast. Faladeira, né? E também muito magnética. E assim, eu comecei a ver o estúdio e tudo mais. Eu não tinha uma noção de que, quem sabe, um dia eu ia ter o meu podcast aqui, mas eu disse, caramba, que projeto interessante. Com o amor que você falava sobre tudo isso aqui, porque tem mais áreas, vem mais coisas por aí, vem aí um spoiler. Mas a gente percebe que é como o Gabriel falou, é o brilho no olhar. E isso atrai muito as pessoas. E a partir disso eu comecei a pensar, por que não criar um podcast? O Gabriel já tinha esse sonho há mais tempo. Estou correto, Gabriel? Sim, eu desde sempre que gosto de podcast, assisto podcast. E quando a gente fez essa parceria, né, fez essa junção, eu falei, caramba, é uma grande oportunidade aí da gente estar criando nosso projeto, né? Pela primeira vez, Entre o Clipes e Cliques, está virando realidade. E a gente fazendo o nosso projeto aqui, eu quero saber, Gabi, e a ideia da criação daqui do Buzine? A gente falou um pouco do nosso, mas eu quero saber um pouco daqui também. Buzine foi uma ideia muito do meu marido, do meu esposo, Merval. Eu estava gestante em 2020 e começou o boom dos podcasts, de assistir. E ele, Gabi, e o prédio aqui estava sendo construído também, nesse momento. E ele tinha essa vontade também. Eu sempre falei para ele gosta muito de falar, ele se posiciona bem, ele lê muito. Então, Merval, você tem muita coisa que as pessoas precisam ver, precisam que você converse. E ele... Vamos fazer um podcast? Ele começou. Então, meu esposo, ele que deu o pontapé. Ele começou, na pandemia, ver microfone, ver qual era o melhor material. E isso me envolveu de uma forma que... Eu entrei junto com ele, ficava nós dois, 2 da manhã, eu de barrigão, olhando o microfone, olhando qual era a melhor mesa de áudio. E ele, Gabi, tem esse podcast que faz isso. E estava muito recente a questão do podcast com vídeo, que é o videocast, né? Que tem várias nomenclaturas. E a gente começou. Vamos ver. Quando o prédio ficou pronto em 2022, no início, ele começou a comprar as coisas. E eu, caramba, é muito caro. Porque assim, se for para abrir um estúdio, a gente queria o melhor material. Ele sempre gostou de gravar com a melhor câmera. E isso, eu acho que isso é essencial, assim, você ter um bom material. Então, começamos a pesquisar. Caramba, microfone é caro, mas não, tem que ser o microfone da Shure. Aí a gente foi na história do Michael Jackson. Depois eu conto para vocês a história. Quando tiver no ponto alto, a gente solta. Aí a gente foi, então fomos juntos. O prédio, eu tenho uma foto, posso até mandar para vocês. Era uma mesa branca com uma ring light e uma câmerazinha. Mas a gente começou a comprar os materiais, e a ideia era só gravar projeto da gente mesmo. Mas, quando depois os sócios da Merval
viram como estava ficando. Caramba, que bacana. As pessoas, quando vinham visitar, conhecer o prédio, um ponto alto era o estúdio. Sim. E foi assim, caramba, eu vou. Aí tinha outro estúdio também que estava fazendo, por que não? Eu comecei a estudar. A gente foi ver qual era o melhor software para isso, como botar as câmeras, escolher as câmeras também. Tudo foi assim, estudando e aprendendo com os erros. Eu comecei, aí, já em 9 de junho de 2022, o estúdio estava quase montado, estava com as câmeras tudo, mas ainda não estava com toda a estrutura. A mesa de cortes a Black Media tem de cortar os vídeos ainda não estava, mas iniciamos. E o primeiro podcast que abraçou a gente foi o Pode Conectar, o podcast da Netice, que acreditou no estúdio. E eu, sem saber nada ainda, eu vou estudar. E fui. E graças a Deus, assim, é sempre estudando e tá indo. Com medo, mas foi. Né? Fui. Medo não impediu de realmente idealizar o projeto. E assim, o pessoal acho que não vai ver todo o projeto aqui. Esse projeto todo aqui foi pensado, porque a gente tem os rebatedores para melhorar o áudio, tem a iluminação também. E tudo de altíssima qualidade, né? Exatamente. Nossa maior... o que deu mais trabalho pra gente foi a questão de iluminação. Iluminação é muito difícil. E eu sou formada em jornalismo, mas eu não aprendi. A gente aprende por cima. Fotografar, tem aula de tele, tem aula de rádio, mas eu não aprendi iluminação. Então, assim, foi o maior que a gente tinha, foi a maior dor da gente. Sim. Então, a gente contratou alguém que entende para rebater. Eu me incomodava muito as sombras, fazia muita sombra no pescoço, sombra no rosto, e a gente tentou eliminar isso. Questão também de... tudo é teste, né? Tecnologia você tem que estar todo dia testando. Todo dia você tem que estar testando. Porque, às vezes, as câmeras estão ótimas, tá a imagem, mas dá um problema no software. Aí, às vezes, dá um problema no cabo. Você tem que, todo dia, é um teste. Então, assim, todo dia eu estou testando, estou vendo. A gente está vendo coisas, procurando também, até se especializando para ver câmeras diferentes. Um spoiler, né? A gente quer fazer imagem de cinema, um podcast com imagem de cinema. Olha o spoiler aí. E uma coisa interessante é que, assim... É o cuidado, para mim, sabe? Eu já fui em outro estúdio de podcast e eu percebia que era assim, sentou na mesa, começou a rodar, começou a gravar. Com a Gabi, não. Toda vez que a gente tá aqui vamos lá, vamos perder 5 minutinhos. Investir. Falando, investir, exatamente. Ensinando, explicando. Vendo o áudio, explicando como a pessoa se porta, se é a primeira vez dela, acalmando ela, acolhendo e testando tudo isso. Porque aí, quando a gente começa a gravar, a gente sabe que ali já vai estar o áudio certo, as imagens corretas, tudo já alinhado para a pessoa já realmente começar a fazer sem errar. Isso que eu acho bacana, entendeu? Porque, assim, desde que a gente idealizou o estúdio, o Buzini, eu sempre falo isso para todo mundo. Aqui não é lugar só para gravação e transmissão de podcast. Eu quero que seu projeto saia do papel. E quero que seu projeto saia muito bem. Porque eu sei que cada projeto de podcast ou de gravação de conteúdo é um filho para você, é uma coisa que você quer, que você tem carinho. E eu me preocupo muito com isso. E eu me preocupo também que todos os meus clientes saibam todas as etapas de como fazer um podcast de produção. Porque ele entendendo, fica melhor, fica mais fácil. Então, assim, eu sempre tenho essa preocupação de sempre estar ensinando, explicando, a sua câmera é essa. Vamos sempre fazer um teste de áudio, de vídeo, porque uma coisa que a experiência, tecnologia, hoje está funcionando, amanhã já está, puf. Então, assim, você sempre tem que estar fazendo teste, sempre acontece alguma coisa. E eu tenho cuidado também, até de escolher o material da nossa mesa de áudio, de ser uma mesa que grave o áudio separadamente. Até para ter esse cuidado. Para mim é muito interessante saber que, assim, por mais que possa acontecer um erro, essa chance é muito minimizada. Entendeu? Para mim, quando você falou, comprei os melhores equipamentos, realmente foi um investimento gigantesco para ter tudo aqui. Certeza. Mas a gente sabe que uma coisa que você não vai se desatualizar com tanto tempo. As pessoas não estão vendo aqui as câmeras que nós temos, não está vendo a Roadcast, não está vendo nada. Mas, assim, é muita aparelhagem para conseguir realmente abarcar qualquer tipo de projeto. Isso. O nosso é o primeiro episódio. Mas você vê que é o piloto, entendeu? Mas a gente vê que tem outros podcasts maiores, outros sindicatos. E, assim, comporta muita coisa. Estão vários há muito mais tempo aqui, né? Muito mais tempo e comporta muita coisa. O podcast, para mim aqui, ele é o carro-chefe, mas existem outras possibilidades, entendeu? Porque os equipamentos já tem. Não é algo intermediário, não, é de ponta. Então você consegue fazer de tudo um pouco.
Concorda comigo ou Concordo. você acha que não? Concordo. Então, para mim, Plenamente. é isso. Tem mais alguma pergunta para fazer? Gabi, uma pergunta mais informal. Sim. Agora. Uma coisa, é caro para ter isso tudo aqui? Quanto é que tem mais ou menos uma média de valor para montar um estúdio de podcast? Por exemplo, a gente sabe que tudo isso aqui é de alta qualidade. O microfone da Shure, a gente tem uma mesa de áudio, tem uma mesa de vídeo, tem câmeras excelentes aqui. Não é só o material, mas a sala, pintura, reforma de mesa, manutenção. Então, assim, para escolher a cor, para a parte de iluminação, de ferragem, é tudo um combo. Então, assim, desde que a gente iniciou, já está na faixa de uns 100 e poucos mil. Por quê? Que não é só isso. É quadro acústico, é a parte do teto. A gente teve que fazer um teto, outro teto. A parte da iluminação também, a parte que segura a iluminação, a tinta que você coloca na parede não é qualquer tinta, os nossos painéis, não é a mesa. Eu queria uma mesa que fugisse aquela mesa de podcast tradicional, aquela de madeira. Sim. Então, a mesa e a cor da mesa que mudamos também. A questão também das tomadas, todas de LED. Então, isso pra gente assim, é o carinho, você vai montando. Outra coisa que é muito importante que ninguém dá a bola, mas um cabo de microfone, você tem que comprar o melhor. Quando você compra um cabo de má qualidade, isso influencia até no áudio. A passagem, né? Isso. Então, assim, tudo foi pensado. Mesa de áudio, mesa de corte, computador, a tela, as câmeras, as lentes também, que a gente tem uma lente especial para a câmera do meio. Então, isso tudo é investimento. Não só investimento também de manutenção, investimento do que você coloca também na mesa. Os fones. Esse fone aqui, olha, ele vai fazer, já tem 1 ano e ele nunca saiu. Você vê que você compra fone e fica, Sim. porque é de couro. Ou descasca, né? Então, são fones especiais para podcast. Então, tudo assim a gente pensou para entregar o melhor para o nosso cliente. E às vezes o cliente chega e não percebe isso. Eu acho interessante porque, para mim, foi como você falou. Você disse assim, quanto mais eu explico o meu produto ou o meu serviço, mais fácil fica para o meu cliente ou qualquer pessoa que vem aqui, né? Pode não ser um cliente, pode ser um convidado, entender que é um projeto completo, é um projeto que não vai deixar brechas e que te entrega o melhor. Por exemplo, eu sabia do projeto de iluminação, eu sabia da acústica, que é uma coisa extremamente importante, até mesmo para quem vai gravar em casa e às vezes fica com aquele eco, né? A reverberação, na verdade. E você vai gravar e vai tentar falar uma coisa e fica aquele... É horrível. Aqui isso, horrível. é tratado de uma maneira prévia, porque na edição você Com tem certeza. como tentar ajudar tudo mais, mas se você já tem um arquivo que tem um microfone de qualidade, um fone que é bom e um projeto de acústica para abraçar tudo isso, quando você chega na edição facilita muito mais. Para você entregar esse conteúdo em qualquer plataforma, fica muito fácil. Ou seja, eu não sabia da tinta. A tinta é especial também para estar aqui. É uma tinta diferente e tem que ver também a parte... Porque a iluminação, você sabe que reflete. Então, a gente até pensou nisso. Esse estudo ele foi pensado para ser um estudo neutro. Então, o que é um estudo neutro? Que eu posso botar qualquer cor e vai sair. Eu posso fazer qualquer outra coisa. Cada podcast tem a sua personalidade. Então, ele não é marcado. O que pode marcar são as placas. Mas aí, se tiver um projeto que queira colocar um fundo verde, pode colocar. Então, a cor dele foi pensada nisso, para ser um estúdio neutro, para não ficar marcado. Então, Inclusive, até nisso... Gabi, foi idealização sua, né? Fazer dessa forma, porque você via aqueles outros podcasts, normalmente é com a madeira, com uma mesa de madeira. Isso. É E com cortina. a cortina atrás. Eu não gosto de cortina. Gente, não tenho nada contra a cortina, mas eu acho brega. Eu não gosto de cortina. Então, assim, tem esse estúdio. Eu vou dar um spoiler rapidinho, mas estamos fazendo outra sala. E na outra sala foi todo um projeto para acústica. Tanto a acústica do teto, a acústica nas paredes. Então, o outro parece... assim, você vai entrar no estúdio da Globo. Não, mas é isso. Quem já teve a oportunidade de passar ali, a gente já teve está fazendo né? Está fazendo um projeto da Sala Diamante, como o estúdio da Globo, assim, da parte de acústica, tanto na parte também, vai ser um estúdio que você vai poder gravar 360, então, assim, vou falar muito não. É, Né? não, deixa pra galera descobrir. Eu vi o projeto, inclusive, incrível projeto, assim, coisa que não tem aqui no estado, não tem. Provavelmente é o único estúdio de podcast que tem essa estrutura, tá? E assim, eu ouso dizer que até no Nordeste são poucos que podem entregar
essa mesma qualidade, entendeu? Com certeza. Porque, cara, outra coisa, a gente viu os bastidores, tá vendo os bastidores, que tá em construção. Cara, o projeto de acústica, iluminação, algumas ideias que a gente não pode falar, né, que vem por aí, que pra mim é tipo assim, é incrível, entendeu? Então, Gabi, essa é a segunda construção que você está enfrentando. Sim. Qual foi ou quais foram as suas maiores dificuldades dentro de tudo isso que você já fez assim para montar realmente? Foi o primeiro, foi o segundo, o que foi? Você me falou, a iluminação foi uma dor muito forte. Teve mais alguma também? Do primeiro foi quase tudo dor, assim, porque foi tudo novo. O segundo está bem mais fácil. Por quê? O segundo, a gente contratou as arquitetas da Casulo, então elas fizeram um projeto com como a gente queria, idealizava, e deu um toque, porque eu sou aquela pessoa assim, tudo acho lindo, quero tudo. Então, se vai ter tudo de uma cor. E Emerval, ele é uma pessoa, ele sabe das coisas, mas também não somos um casal bom de decoração. Então eu não tive tantas dores com esse, porque já o caminho das pedras já foi. Agora só na parte mesmo de estética, de estrutura, como é que eu quero. E prezando uma coisa que eu prezo muito, que é qualidade de som e de imagem. Então, assim, a gente teve o projeto de acústica e teve o projeto das meninas do Casulo para fazer a estética, para fazer toda a parte de mobília. Então, assim, a gente teve... Foi um investimento maior, porque eu contratei 2 pessoas diferentes para fazer isso. Tem Pauli é um dos melhores para a questão de acústica, ele faz de teatro, de rádios. Então, assim, a gente pensou em fazer um painel que vai é um L, então na parede um L, e fora a acústica do teto. E já só com o teto você já não sente nada. Uhum. Então, esse está sendo a gente está investindo muito mais, mas não vamos cometer os erros que cometemos nesse. Erros que cometemos nesse não foi nem questão de comprar coisa errada, foi questão de não saber utilizar e experimentar na hora. E pronto, no meu podcast, eu tive um podcast que foi no início, então, iluminação ruim, o som eu não botei direito, não programei direito a podcast, aí já fiz os cortes errados, as câmeras eu não sabia direito ainda como botar o perfil, que você bota um perfil em cada uma. Então, assim, eu errei, foi muita coisinha que a gente foi acertando. Questão de cabo, gente, comprar um melhor cabo, até que o cabo que vai para o computador tem que ser o melhor, que está dando interferência, programas, como veio. Então, a gente errou muito nisso, que no outro eu não vou ter essa dor. Eu vou fazer teste, já sei o microfone que comprar, já sei qual é o tipo de cabo, já sei como é a tinta, já sei como é quase tudo. Uhum. Então, eu não vou sofrer o que eu sofri nesse. Porque eu falo sofrer. Você tem um cliente, o cliente grava e dá qualquer defeito, eu fico muito mal, porque não é o que eu queria entregar. E eu tenho potencial para entregar uma coisa muito boa. Então, quando dá qualquer erro, eu fico mal. Então, assim... para mim, isso mexia muito comigo. Eu tive uma cliente que começou a piscar. E eu, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? E eu vi que era um cabo. Então, assim, eu prezo muito, porque eu sei que é um projeto deles, é um podcast que eles vão depois publicar, vai ficar lá para a vida toda. Então, assim, esses erros que teve no primeiro, eu acredito que no segundo não vai ter. Claro, vai ter outros, mas eu vou estar lá sempre disponível para aprender e não cometer os mesmos que eu cometi aqui. Perfeito. Inclusive, foi um pouco redundante, né? Mas a gente vai embora. Tá na internet uma vez, fica lá para sempre. Ou seja, isso. É incrível essa sua jornada de você sempre querer melhorar, né? O que você já faz aqui dentro, no caso, você comprou as coisas melhores, mas não sabia utilizar com toda a qualidade que eles ofereciam. E muito legal que você teve essa jornada de aprendizado até chegar onde você está hoje, porque hoje tudo aqui é totalmente pensado e tudo é otimizado para ser o melhor. É incrível isso. E uma coisa aqui, falando de ser o melhor, você falou um negócio interessante. Você disse, eu já tive um podcast. A gente vai falar sobre esse podcast aqui, porque a Gabi tem boas histórias sobre esse podcast. A Gabi disse, não, eu tô com vergonha hoje, você entrevistar alguém, mas você já fez alguns podcasts. Eu me lembro acho que foi o primeiro ou foi o segundo que você fez, que você vira e mexe, comenta com a gente. A gente tem acesso, eu acho. Tá no YouTube isso daí ainda? Estão todos, eu não tiro, não. Eu pensei em tirar, mas depois eu não, isso é experiência. Porque, assim, às vezes é ruim. Vem uma pessoa, um cliente, e vê, vixe, que imagem horrível, que coisa. E essa menina, oi! Eu sou assim, aí eu, oi! Assim, meu Deus do céu.
Mas não, isso é experiência, foi uma trajetória da minha vida e eu tinha que testar de alguma forma. Não, vou testar com o meu. E falar do quê? Uma coisa que eu gosto. Saúde, beleza, bem-estar, maquiagem, coisa. Então, foi com um assunto que eu gosto. Então, aí foi. Era essa pegada. A gente até brincou algumas vezes aqui. Essa pegada mais jornalística, né? Essa pegada mais... Isso. Tem que um pouco se desvincular. Eu atendo muito clientes que têm jornalista como assessor e, às vezes, o programa não fica... Só que, assim, podcast é uma conversa. Não é, oi, bom dia. Tem que tirar isso. É uma conversa. Quando você está conversando com seus amigos, você fica, oi, bom dia. Não, isso mesmo. Então, você não fica. Das mãos, lá, querido Gabriel. Já precisa ele começar o podcast assim. Olá, tudo bem com você, espectador que está aí em casa? Pelo amor de Deus. E jornalista é mais difícil de tirar isso. Quando o jornalista está apresentando um podcast, é mais difícil. Então, eu converso, mas tem uns que não dá para você fala depois, mas porque eu sempre estou ensinando, sempre falo, olho no olho, não precisa estar olhando para a câmera, fale como se estivesse conversando mesmo, até se quiser até faça a pergunta antes, até para você saber e não tomar ficar ser mais, acho que você tem que se sentir à vontade. Exato. E o bom do podcast é que você não precisa olhar para a câmera. Tem gente que não consegue falar olhando. Mas é bom que você, olhando no olho, você esquece. Às vezes começa a falar. Mas é isso, né? É uma conversa. E tipo assim, para mim, o acolhimento que você sempre traz pra gente aqui, quando a gente chega, é ímpar, entendeu? Porque a gente trabalha com gravação de conteúdo. E assim, o que a gente encontra de pessoas que travam na frente de uma câmera... Vou contar 2 exemplos aqui. Pode contar. É brincadeira o tanto de gente que tem, mas pode contar. Eu quero saber qual que você vai contar. Eu vou contar de um. Pode falar. Eu não vou falar muito, mas que tinha um quê jornalístico. E que a gente chegava para ele e dizia, vamos tentar gravar assim, vamos tentar gravar conversando. Você já tá dando risada, né? Vamos tentar gravar conversando, vamos tentar. Mas em todo o momento, desde o dia que eu conheci até o dia que a gente encerrou a parceria, ele era um jornalista. Não mudava. Era a feição, era o jeito. Olá, a entonação, né? Olá, cuidado. Tudo. Conversando literalmente comigo e com você. Você se lembra? A gente conversando com ele. Você não precisa dizer o nome com esse indivíduo, entendeu? E aí, assim, era um jornalista do início ao final. Já a gente tinha um outro caso de um outro cliente que ele era super comunicativo. Nossa, conversava, brincava, sei lá, ligava a câmera. Calma, rapaz, calma. Isso aqui não é um dementador, não vai roubar sua alma, não. Fique tranquilo. Ligava a câmera e começava. E a gente percebe que com a experiência, com a tratativa, qual é a ideia? A ideia é ser uma conversa. Todo conteúdo que você vai gravar é uma conversa. Podcast é contar histórias. Exatamente. É você falar sobre si, é você falar sobre o outro, sobre experiências. E aí quando você tem essa conversa, já que é difícil olhar para a câmera e falar, oi, tudo bem, meu nome é Lucas, oi, eu, Bela Engraçada. Fale comigo, olhe para mim. E aí, o que é que você fez hoje? E aí, que nem a gente fez com a Ípica, por exemplo. Ninguém dali tinha gravado conteúdo. Mas a gente sentou com eles, sentou não, né? Tava em pé, aí chegou lá e disse, e aí, fulano, o que é que você acha disso? Esquece a câmera, vamos conversar primeiro. Às vezes eu nem... Não vou... vou falar. Às vezes a gente nem fala que tá gravando. A gente só começa a conversar com a pessoa ali, Gabriel, dou um puxãozinho aqui, começa a gravar, a pessoa... Quando vê, pronto, já terminamos, já a pessoa fica, oxi, como assim? E o podcast, pra mim, é a mesma coisa. Você tem que conversar, você tem que se sentir à vontade. Você não vai fingir uma coisa que você não é. Você, já pensou? Gabriel começa, oi, pessoal. Oi, eu sou a Lê. Bem-vindos oi, eu sou a Lê. A Clipes e Cliques. É chato, né? Fica uma coisa artificial. Fica uma coisa artificial. E quando você vem pra cá e começa a falar, começa a desenvolver, começa a passar, fica muito mais fácil. Inclusive, é uma das coisas que o Igor 3K fala, que é o dono do Flow Podcast. Ele fala que o trabalho dele é conversar com as pessoas. Você entendeu? Ou seja, é uma conversa, é algo você querer natural. Conhecer genuinamente aquela pessoa. É algo natural. Pra mim Ele é apedrejado por conta disso. De vez em quando vai uma figura política de vez em quando lá no podcast dele. E aí ele é apedrejado porque você não fez tal pergunta? Não. O meu trabalho aqui é conversar com essa pessoa. Ele quis deixar o convidado à vontade. Uhum. Leva muito ao pé da letra essa questão da conversa. Por isso que eu acho que quando o seu podcast voltar, porque isso daqui vai ser um compromisso público, que a Gabi vai, tem que voltar com o podcast dela. Tô querendo, pra mim, gente, eu vou amar ver o seu podcast.
porque você tem um jeito leve e alegre de levar as coisas. Então, assim, para mim, qualquer pessoa que sentar do outro lado aqui vai se sentir confortável. Entendeu? Acho que teve alguma vez que alguma pessoa ficou mais assim, retraída. Porque tem, né? Esses casos. Teve alguém assim que já aconteceu? Tem alguém que mexeu no celular durante o podcast? Não tive essa experiência, não. Agora, as minhas headlines dos meus olha, eu também não apaguei, viu, gente? Tá lá. Então, se quiser ver, vamos fazer assim. Se você quiser ver, vá lá no Instagram da Buzine, que vai estar lá presente. Já vai dar um up lá. Eu quero alguns exemplos. Pode falar de headline. Que você olha, eu entrevistei uma que é Salma Neguini, né? Ela fala sobre nutricionista e ela foi fisiculturista. Aí eu falei, sem Danoninho as bombas, sem Danoninho, não sei o quê. Aí depois eu parei pra pensar. Que headline é assim, é pra chamar a atenção, né? Aí, 40 anos com um rostinho de 25, um negócio assim, bem trash, gente. Foi que eu entrevistei uma falando sobre Botox. Uhum. Aí eu falei, 40 anos com rostinho de 25, gente. Essas coisas assim, sabe? Que hoje eu não... Não vou falar mais, não vou fazer isso mais, não. Mas assim, é pra chamar a atenção e brincando também. E a gente aprende com os erros, né? Acho que nada se perde, né? Tudo a gente aprende. Então, foi um aprendizado. Pra mim é interessante porque, assim, você vai lapidando, né? Com o tempo. Eu tenho certeza que qualquer pessoa, em qualquer profissão, quando começa, ou até mesmo para fazer muitas outras coisas da vida, ela não tem essa noção de tudo. Você vai aprendendo com o tempo. Aí você diz, é uma headline, é um hook, é uma isca que é muito chamativa, que vai muito além, que nem aquelas fotos, né, do G1, ou se não da Choquei. Fulano morre. Aí lá embaixo, bem pequenininho, de tanto rir com a situação de fulano. Peraí, pô. Mas ali foi a tentativa. Você diz, olha, por aqui não funcionou. Pode ter alguns que tiveram funcionado lá. Se for fazer corte, corta essa partezinha Choquei que ele fala. Para não dar problema. Tirar, cortar. Essa partezinha. Não, mas aí você falou também uma coisa muito interessante, mudando aqui rapidinho o assunto, que foi essa questão do situações onde, sei lá, é meio estranho, desagradável, que isso pode acontecer. Eu vou dizer uma que eu não gosto muito, que é quando a pessoa... Eu vou dizer uma aqui que eu acho muito interessante. Pra mim é quando a pessoa, ela diz assim, vou botar na edição aí, viu? Tá vendo aí, ó? Eu digo, rapaz, aí você não manda foto antes, pô. Olha a nossa aqui, ó. A nossa logo tá aqui, linda, belíssima e graciosa. Bota aqui na tela. Não tem nada na tela. Diga aí, rapaz. Será que não tem como mandar um pouco antes? É uma coisa que me incomoda, mas eu sei que às vezes é pela correria. É porque talvez falou de uma coisa na hora que não tinha imaginado que ia colocar. Mas já aconteceu alguma coisa assim? A experiência, assim, já vou fazer 2 anos de Buzine. E você tem clientes e clientes. Uhum. E você tem que ter um olhar de acolhimento com todos. Eu tenho clientes que são mais difíceis e tenho clientes que já me mandam tudo na hora. Mas não é por isso que eu vou desistir ou que eu vou ficar chateada. Eu tenho cliente que não me manda nada, começa o podcast e faz. Eu tenho cliente que não chega a um episódio no horário. Esse daí mas como eu já conheço, o que eu faço? Isso cabe, eu tiro que isso cabe muito da pessoa que está gerenciando. Eu já sei que ele faz isso e isso. Eu já peço, me dê no telefone dos seus convidados, porque eu já converso com eles, eu falo, olha, ele vai atrasar um pouquinho, mas já está tudo certinho, já está aqui, principalmente quando é online e no estúdio. Então, a experiência me fez ter esse olhar. Eu conheço cada cliente, então já sei como é que eu vou agir. Tem um que eu já, olha, seu podcast amanhã, posso confirmar? Já confirmo, ligo. Então, assim, antes eu tinha muito isso de faltar, de não me entregar, deu qualquer problema. A gente ficava assim, mas depois eu aprendi muito, isso muito com a Merval, de gerenciar projetos, né? De você ter que saber os riscos e já se precaver um pouquinho antes. Então, eu já conheço meus clientes, já sei, pergunto, vejo, vai precisar disso. Claro que tem uns que não tem jeito, mas nem por isso eu vou desistir, eu vou abandonar. Não, eu vou, olha, já sei que ele é assim, problemático, vai e vou. Mas eu tenho essa questão. Eu converso com os convidados dele antes, eu ligo, eu pergunto, olha, é seu podcast amanhã, posso confirmar? Então, já tenho essa experiência de estar confirmando com todos. E também tem as condutas do estúdio. Quando qualquer cliente que vem para cá tem o contrato e também tem a proposta de valores que eu envio. E quando fecha comigo, tem lá escrito, tem observações do estúdio. Então, assim, se for para desmarcar pelo menos com 24 horas, eu boto 48 horas, mas até com 24 horas eu consigo. Se não, paga pelo menos... acho que é 50%. Por quê? Eu deixei de botar um podcast naquele horário. Então, assim, isso já é tudo explicado antes. Para
todos os clientes. Então, já é explicado antes. Olha, se acontecer isso... Mas, assim, às vezes a gente também tem que um pouco flexibilizar, né? Uhum. Então, eu sei que aconteceu isso, teve um imprevisto. Você sente, eu dou. Mas, na maioria das vezes, perdeu o episódio, não avisou, tá acomodado. Chegou atrasado, não tem lá as regras. Perfeito. Mas cada cliente a gente sabe como lidar, né? Pra mim, eu acho que é muito do bom senso. Isso, tinha um professor que falava muito disso. Ele ensinava sobre penal. Aí muitas das coisas ele chegava e dizia, minha gente, isso daqui existe a lei, mas, tenha bom senso. Existe o contrato, mas quando você tem bom senso, você evita de errar, de acontecer alguma coisa assim. Mas eu já tive situações assim. Eu tive uma cliente que chegava atrasada e aqui no estúdio não pode comida. Tacou, abriu um pacote de coxinha, guaraná aqui na mesa. E os convidados dela, eu não ia chamar a atenção dela na frente dos convidados, porque eu tenho muito cuidado com isso. Então, eu esperei terminar e falei. Tem gente que leva pro bem, tem gente que leva pro... Mas eu falei, comida aqui não pode. Por causa dos aparelhos, você vai pegar a coxinha, gordura no microfone. E a sala fica com cheiro. Sim. Mas, assim, foi coisas deselegantes, mas eu tive que esperar acabar e conversar. Depois não gravamos mais nunca aqui, não. Inclusive, odeio gordura em coisa em celular, em notebook. Nossa, é terrível isso. Porque, assim, estúdio, gente, tem que ter um cuidado. Então, comida, essas coisas. Mas pode ser com embalagem, um salgadinho com embalagem, com uma balinha. Mas coisa gordurosa, até pro cheiro também, né? E depois tem outro podcast. O estúdio, ele tem. Então, vai ficar com cheiro de coxinha, essas coisas. Preferência água e café, para não ter água e café. Pode ter uma castanhazinha, alguma coisa assim que você vê. Mas evitar coisas com fritura, pizza, essas coisas assim. O ambiente fica com cheiro, não é legal. É verdade. Não é legal. É como se abrisse uma marmita de almoço aqui, esquentasse, ficasse o ambiente inteiro com cheiro do Eu não posso falar muita coisa não, porque eu já tive minha época de marmiteiro. Agora sim, é o que eu falei, bom senso. Eu não ia abrir dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente fechado. Se não, eu pedia batata doce com frango. Às vezes era ovo. Aí ovo que eu sei lá, 9 da manhã ia comer de 4 horas da tarde. Não tem como. O ovo, ele dá aquela subida. Assim, eu como. Agora ninguém é obrigado a aguentar esse cheiro aqui. Entendeu? Assim, foram algumas situações engraçadas que já aconteceram disso daí comigo. Mas, e aqui no estúdio, Gabi? Já teve alguma situação engraçada também que aconteceu? Aquela que você diz assim, rapaz, quando eu lembro, eu casco o bico com isso daqui, porque... Assim, agora na mente, situações engraçadas... Eu acho que tem umas situações engraçadas quando eu comecei o Buzine, né? O diferencial também da gente era que eu gravava vídeos falando sobre coisas que poderiam acontecer no podcast, 10 erros, o que você precisa para começar a gravar o podcast hoje. Então, assim, coisas engraçadas. Pronto, eu comecei a gravar um vídeo falando do microfone. Então, eu cantava a música do Michael Jackson, cantei o inglês todo errado, mas tá lá postado, gente. Eu imitando Marília Gabriele, né? Porque eu sou Gabi, aí estão de frente com Gabi. Então, eu brincava muito com isso. De 5 profissões que tem que fazer um podcast. E eu sou muito assim, agitada. E eu coloco os vídeos da mesma forma que eu que me gravo, eu que fazia tudo. Faz tudo. E eu boto 5 profissões e gritava assim, primeira profissão. E assim, e foi. Então, pra gravar do Michael Jackson, eu tirei foto, eu te bati palmas, brinquei e cantei Billie Jeans e foi. Então, assim, situações. Agora, com clientes, eu não tive situações engraçadas. Agora, eu tenho cases de sucesso que eu posso dizer. Eu tenho o CindyMed, que é um podcast que eles não tinham podcast. Eu sentei, fiz assessoria também com eles e hoje o podcast deles, assim, mais no Instagram, o YouTube dele tem mais de 1.000 inscritos. Para quem não tinha, que abriu um canal, começou do zero. Eles viralizaram os cortes verticais, então tem que sucesso com... Tem também outro que está aqui, eu acho que eu posso dizer também, o JPcast também, eles não tinham, está fazendo também muito sucesso. Sim. Tem o Bodycast, que é de médicos. Então, assim, temos cases de sucesso aqui. O Pode Conectar, que já está mais de 1 ano. Então, tudo isso fez parte do Buzine Studio. O nosso case de sucesso tem histórias boas, né? De cortes, de episódios que fizeram sucesso, que tiveram boas visualizações.
Agora, histórias assim, ruins, graças a Deus, eu não tenho. Ainda bem, mas falando já dos cases de sucesso também para mim, porque assim, você citou 3. E assim, a pessoa, eu acho que às vezes algumas pessoas elas perdem a noção de quantidade das coisas. Às vezes a pessoa faz uma postagem em alguma rede social e dá 500 views. A pessoa diz, vixe, deu ruim isso aqui. Agora me diga aí de cabeça 500 pessoas que você conhece. Você não consegue falar. 500 pessoas em uma sala, não dá, pô. Não tem como. Não tem. Aí quando você fala que, por exemplo, o JPcast tem mais de 1000 seguidores. Cara, eu vi a construção, foi muito rápido. O Ed Sergipe também gravou com a gente e também foi muito bom. Tem o Foco Total, que é de Acácio, que ele é um psicólogo, ele fala sobre TDAH. O nosso caminho, tem o Peixe da Vida também, que eles falam sobre marketing, a real do marketing, né? O que é marketing. Então, assim, a gente tem agora de cabeça falar todos, mas tem os meninos também que gravaram live a gente com o Robolab, falar sobre eletrônica. Cliques e clipes agora aqui com a gente. Inclusive, deixa eu perguntar para você. O nosso é o único nome que não faz referência direta a um podcast, por exemplo, não tem nem pod, nem cast. É o único ou tem mais algum aqui? O Foco Total. Opa, é verdade. O Robolab, que eles utilizam o nome da empresa deles. O Pode Conectar, tem Pode Conectar. Peixe da Vida. Peixe da Vida. Deixa eu ver. Agora na cabeça. O Cindy-Med. Não, a Voz do Médico, que é o Cindy-Med. É a Voz do Médico. Bom nome isso. O JP não, que é JPcast. Eu agora não estou lembrando de todos. Teve também o podcast de Isabel, que é Mulheres que Desbravam. Agora acho que elas mudaram, Pode Desbravar. Mudou, mas antes era Mulheres que Desbravam. Não me recordo são mais. Muitos também, né? São muitos. Bastante. O nosso inclusive, questão, né? De não colocar no sim. A gente fez Papo questão. Legal. Podcast que eles botam Papo Legal, que são dos advogados que gravam... Baricast tem Baricast. Inclusive, a gente está falando aqui sobre os clientes, né? Que tem um podcast aqui, que tem um projeto aqui. E eu queria saber mais... Deixa eu só relembrar aqui a pergunta. Aí, o editor corta. O editor... O editor pode deixar, viu? Billy Jeans. Por que e quais pessoas deveriam criar um podcast? Essa foi uma das perguntas que a gente anotou. Todo mundo deveria. Isso aqui é para vocês. Agora, todo mundo deveria criar um podcast. Todo mundo tem algo a falar, algo a ensinar. E o podcast é para isso. Então, eu acho que todo mundo poderia ter um podcast. Você tem algo a ensinar, você tem algo a falar. Então, o podcast é bom, é isso. Que é a leveza, é livre. Então, eu digo que todo mundo tem. E se você quer fazer suas redes sociais, humanizar suas redes sociais, ter conteúdo, faz um podcast, depois faz os cortes, vai ver que você vai ter conteúdo pro ano todo. Então, era uma coisa que eu ia comentar, porque às vezes o nível de consciência de uma pessoa para por que eu devo criar um podcast? Às vezes ela acha que não tem conteúdo, não tem o que falar. Só que quando a gente vai parar para pensar, você tem, sei lá, o mais novo, 18 anos. Tem 18 anos de história para falar em 1 hora. Você não consegue fazer isso em 2, 3, 4, 5, 100 episódios que seja, entendeu? E quando você fala de uma construção para um conteúdo na internet, o podcast ajuda pra caramba, porque, por exemplo, a gente aqui, a gente chamou a Gabi. Gabi é dona de um estúdio de podcast. Depois a gente pode chamar um cara que é do marketing. Depois a gente pode chamar... O seu ainda é mais abrangente. A gente vai deixar meio nichado. Mas o seu, você pode chamar desde do psicólogo até, sei lá, não faço nem ideia de onde acaba o espectro. E sempre trazendo coisas novas. Então, assim, é super importante para as redes sociais também. E o mundo hoje, assim, qualquer pessoa... Você vai comprar qualquer coisa. Mulher, homem. Você vai fazer o quê? Você vai no TikTok ver um vídeo. Você vai no Instagram ver um vídeo, um Reels. Antes você vai ver uma resenha. E podcast é isso. É uma conversa, alguém explicando alguma coisa, falando, contando história, você vai procurar. Então, o mundo tá assim. Então, assim, você fazer um podcast e fazer os cortes verticais e colocar nas redes sociais é conteúdo. Hoje todo mundo compra. Eu só compro coisa, primeiro eu vou ver um vídeo, alguém falando, uma coisa bem bobinha, mas eu estava procurando um hidratante. Aí eu fui ver qual era o melhor hidratante, botei no TikTok. Menino que veio de resenha, de gente falando de hidratante, explicando. Então é isso, o mundo hoje está assim. Então o podcast é uma ferramenta poderosíssima para isso. Hoje, as redes sociais elas são as novas páginas amarelas, né?
São os novos catálogos que vêm aí, que antigamente você tinha um espaço ali, naquele caderninho de folhas amarelas, que dizia, ó, restaurante tal, aberto de tal hora até tal hora, e telefone para contato. Aí você, às vezes, se indignava a ligar, dizia, qual é o cardápio, qual é a coisa, a pessoa ia lá e te respondia. Hoje em dia você não precisa mais disso, você tem uma celeridade muito maior. E você tem uma visibilidade muito maior. Porque, se você compara 2 restaurantes, um tem um feed belíssimo, um participa de podcast, o outro investe em tráfego. Esse daqui não, posta aquela foto de um cardápio ainda com design mal feito, outro é uma foto de um cliente assim... Chama influencer, né? Os produtores para entrar no restaurante e marca. Ah, que massa! Exatamente. Mostra todos os pratos comendo. Então, isso eu acho isso bacana. Para mim, o nicho de alimentação é mais ainda. Porque, se botar uma comida com uma foto bem apresentável, você sabe que você já filmou aí diversas campanhas para hamburgueria. É outra coisa. Você vê, assistir. Entendeu? É diferente, entendeu? Do que você vê aquele negócio... Só a imagem, não a pessoa comendo. Como chama isso? Panfletagem. Você levantou a bola bonita pra mim. Vai lá, corte. É só cortar. Corte agora. Marque o ponto. Inclusive, eu costumo chamar isso de panfletagem digital, que é o que é? A panfletagem digital é quando você tem um perfil que posta somente aquelas coisas como Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia do celular, enfim. E é uma loja de construção. Feliz Dia do Celular, não tem nada a ver, isso é panfletagem digital, certo? E o que dá resultado é o que o Lucas acabou de falar aqui, é um vídeo, uma foto bem feito da sua comida quente, não fria, não é o processo não. Porque quando ela está no processo, ela está fria ali, você vai colocando as coisas, não é esse processo, é a comida quente, é o queijo derretido da pizza, quando você pega, é chamado de food porn. Quando você faz o pornô com a comida, você entendeu? Você faz as pessoas só de olharem querer comprar e querer comer, entendeu? Então isso é muito mais válido para uma rede social de alimentos do que panfletagem digital, do que só um post de feliz dia do copo d'água. Hoje não faz sentido. Feliz dia de tudo. E aí, de vez em quando, aparecem algumas pessoas dizendo, hoje é dia da planta, a gente não vai postar nada sobre não. Pô, bicho, você é uma loja de celular, você quer falar do quê? Da planta, entendeu? Beleza. Então, aí uma loja de celular poderia fazer um podcast... podcast para conhecer a história dos seus clientes, depois um podcast dos prestadores de serviço. E pode me chamar, viu? E porque botando de Xiaomi, assunto. Bicho, se você sentar... Hoje em dia, olha o tanto de celular que existe no mundo. Verdade. Tanta marca. Você senta aqui e diz, hoje a gente vai fazer um comparativo do celular A com o celular B. Você vê isso no YouTube em um vídeo de 15 minutos. Mas imagina aí, você botar um Xiaomi e um App Minion para discutir aqui. Irmão, isso aí pode ter você, um lado do outro aqui. Eu de um lado e um. Irmão, você vai ter episódio de podcast para dar e vender. Depois você pode ou colocar isso no YouTube. Não, obrigatoriamente, né? Por favor. E também você pode colocar nas redes sociais. TikTok, Shorts, YouTube, Kawaii, X, onde você quiser, velho. Porque o YouTube hoje em dia é a plataforma de conteúdo longo mais consumida de hoje em dia. Sim. De longa duração. De longa duração, de conteúdo longo. E o YouTube é bom porque você faz uma propaganda, um vídeo, ele sempre está rodando, né? E para você, Gabi, por exemplo, a gente comentou aqui de muitas possibilidades para quem quer começar um podcast, quem deveria. Quais você acha que seriam os primeiros passos para uma pessoa que está vendo aqui agora entre clips e cliques e diz assim, poxa, cara, me deu vontade de começar um podcast. O que é que eu faço? Olha, primeiro, liga para mim. Opa, marca certo. Aqui que eu sento com você. Mais uma que eu levantei. Mais uma. Liga pra mim, senta comigo. Bote o número. Que eu dou toda a assessoria pra você começar esse podcast hoje. Mas já que você tá em casa, primeiro você tem que pensar o nicho que você quer seguir. Porque assim, tem podcast de entretenimento que fala tudo? Tem. Mas vá nichado. Tudo que fala, tem muito que fala de tudo. Vá nichado, num assunto que você entenda, que você goste. Peraí, só um pouquinho. O que seria nichado? Só pra gente entender. A gente aqui tá familiarizado com o que é nicho e subnicho. Mas para explicar para o pessoal mais leigo, o que seria nicho? Pronto. Eu sou uma... Eu vou falar sobre
Pronto, aqui no estúdio mesmo. Eu falo de estúdio de podcast, mas eu vou falar só sobre posicionamento. Então, posicionamento, eu vou convidar pessoas que trabalham, pode ser fotógrafos. Dentro do nicho você pode abrir, você pode ser fotógrafo, pessoas que trabalham, modelos. Então, se você seguir um nicho, não falar de tudo. Quando eu falo de tudo, eu vou falar sobre beleza, saúde e bem-estar. Não. O meu vai ser nichado, vai ser só saúde e beleza. Saúde e beleza também é a mesma coisa. Beleza, depois eu vou falar de... fofoca, eu vou pegar um assunto de... Fica muito espaço. Então, aí eu vou falar só, meu nicho é sobre beleza, então vou nichei só na parte de beleza. Então, vou falar com pessoas de estética, vou falar com pessoas que trabalham até na parte de fisioterapia, com pessoas que vendem produtos de marcas, de produtos de cabelo. Então, da área, no nicho da área de beleza. Quando eu não falo para não ser nichado, assim, não faça de tudo, porque quem fala de tudo, hoje eu vou entrevistar fulaninho e tal, que é da fofoca, hoje eu vou entrevistar aquele cara da televisão, hoje eu vou fazer... Então fica muito solto. Até para as pessoas, quando forem procurar você no YouTube, eu quero saber sobre tal produto de cabelo, vai estar você. Agora, se você fala de tudo, é muito amplo. Até para você conseguir seu público, porque eu tenho isso na questão de público. Nem todo mundo vai ver tudo, mas você vai ter seu público na área de beleza. Eu vou ter meu público meu público na área de podcast. Eu pego pessoas que são publicitários, pego jornalistas, pego até os profissionais que querem fazer, pessoas que querem fazer um podcast. Então, tudo é voltado do Buzine para quem tem dúvidas de como fazer o podcast, de como criar. Então, por isso que eu falo, comece por um nicho. Mas eu tenho clientes que eu quero falar sobre entretenimento, eu quero conhecer entretenimento, eu quero conhecer pessoas. Tudo bem, nada impede. Mas você tem que pensar. Pense no assunto que você quer tratar e que você seja bom nesse assunto, até para você conversar, ser autoridade. Conversar. Não adianta você chamar uma pessoa, conversar e você não sabe de nada. Aí você é pior. Teve uma entrevista, né? Eu posso falar do... Pode, tá liberado. Pronto. Eu gosto muito de Evelyn Regli, mas ela fez uma entrevista com aquela que ela é psicóloga, que falou sobre aquela atriz que é famosa, que a filha foi assassinada na novela, Glória Pérez. Então, ela foi com essa... E não fazia nada com nada. As perguntas, assim, sabe? Nem a pessoa tem que conhecer quem você vai entrevistar, entender um pouco do assunto. Porque senão fica ruim. Então, você pense no nicho, pense no que você... Uma coisa que você é muito bom. Eu sou muito bom. Pense no nicho que você quer falar. Pensou no nicho, pensou no assunto. Pense nas pessoas que você quer convidar. Eu dou a ideia de fazer por temporada. Por quê? Às vezes eu não quero falar só desse assunto. Eu faço a temporada desse, eu faço a temporada do outro. Penso no nome do podcast também, que é importante pensar no nome do podcast. Muita gente pega... Eu tenho muitos clientes que pegam o nome da empresa. Mas você pode pensar num nome que faça parte, que combine com você, que fale que a identidade de vocês. Pronto. Difícil, clipes e cliques. Foi difícil, né? Mas um mês para tirar esse nome. Mas uma coisa boa, fala muito de vocês. Você sabe explicar o que significa para você clipes e cliques. Exato. Então, assim, é um podcast que vai ter a identidade de vocês. Isso é importante. Inclusive, o nosso assunto em específico aqui é trazer o quê? É trazer pessoas que estão no digital, estão online, certo? É trazer essas pessoas que, por exemplo, produzem conteúdo. O nicho de vocês. Produzem conteúdo para o digital, por exemplo. Você, Gabi, tem um estúdio de podcast e esses cortes vão para a rede social, certo? Então já está dentro do que a gente quer trazer aqui para o Clipes e Cliques. Olha, sendo bem prática. Pense no assunto que você quer falar, pense no nicho que você quer falar, pense no nome do seu podcast, abra um canal no YouTube, porque eu falo, eu só quero cortes, mas abra um canal, solicite a transmissão ao vivo, porque às vezes vai com um dia que você quer fazer ao vivo, mas abra um canal porque você bota esse podcast na íntegra lá e depois faz os cortes para suas redes sociais, para o TikTok, para o Instagram, para o Reels, para o Short do YouTube. Então, pense no assunto, pense no nome do seu podcast, abra um canal, veja as pessoas que você quer convidar, faça um roteiro disso, porque é importante. Não quero roteiro, é conversa, mas é importante você saber, ter um roteiro daquela pessoa, conhecer quem você vai chamar. E pronto, vem aqui pro Buzine pra gente gravar. Pois é, né? Pra mim, você explicou tudo. Você colocou pra pessoa, entenda onde você vai falar, por mais que possa parecer que, não, vou nichar um tema, vou nichar o que eu vou falar. Vai te limitar muito, pelo contrário, te direciona para um caminho mais assertivo. Imaginou um nutricionista falando sobre astrofísica?
Totalmente fora. Agora, um nutricionista falando sobre exercício físico. Opa, é a área do profissional da educação física. Mas tem uma interligação, tem um elo ali. Você enxerga uma ligação de uma coisa com a outra. E ainda dou uma dica. Você quer falar de tudo? Entretenimento? Então faça por temporada. Isso. Porque, já pensou? Isso mesmo. Um nutricionista vai falar com uma pessoa de esporte, depois vai falar com um cara que não tem nada a ver. Nessa mesma sequência, não faça por temporada. Essa temporada vamos falar tal assunto. Aí você chama 5 convidados desse assunto que você quer. Na próxima temporada, você fala sobre isso. Fica mais organizado. Até quando as pessoas forem pesquisar você. Assim, é uma forma como eu lido com os meus clientes que querem falar de tudo. Faça por temporada. Concordo. Para mim também tem tudo a ver com a questão da roteirização. E dá um respiro também, né? Exatamente. Termina a temporada, você pode tirar uns 10 diazinhos, né? Dá um respiro. A pessoa às vezes quer gravar no freestyle. Bicho, beleza que é uma conversa, mas pelo menos direcione aquilo, para não ficar, né? E aí é isso. Né? É realmente. Sim, aquela situação que uma coisa que dá raiva na hora do YouTube. Então... Aquele negócio lá. Em cima do coisa. Pô, aí só um roteirinho, pô. A gente Por tá aqui isso no celular, a gente que... tá com as perguntas aqui, ó. Só que, tipo assim, óbvio que eu não vou ficar... Oi, Gabi, eu queria saber o que... Estuda. Aqui, pô, discretinho aqui. Tem gente que faz aqui mesmo também, mas pelo menos o cara Por sabe. isso que você tem que falar de um assunto que você gosta. Que você sempre vai ter papo. Você vai ter... Aí você vai fazer um podcast de uma coisa que você... Você não entende nada. Não tem, bicho, não tá. Fica até feio, desculpa. Por exemplo, eu usei o exemplo do astrofísico. Você pode falar, nossa, o Sol é tão grande, né? Sei lá o quê. O astrofísico vai falar de uma coisa muito mais aprofundada. Bota 3 astrofísicos aqui eu vou ficar, aí eu vou pegar. Você não vai saber nem fazer perguntas. Exato. Inclusive aconteceu na vida real, algo assim, tipo... O Ramon, ele foi pra um podcast em que... E Ramon? O Ramon que treina. O Ramon. Sabe sei quem é. Eu não sei falar o nome dele completo, mas todo mundo conhece por Ramon, né? Ramondino. Então, ele foi em um podcast em que os entrevistadores eram, por exemplo, eram do Flow. Então são pessoas que não têm muita familiaridade com esse tipo de nicho, de assunto, de nicho, isso. Tudo mais. E ele foi em outro podcast em que tinha uma galera que já sabia, que já treinava, que já participava dos... O papo é diferente. O papo é outra coisa. Você entendeu? Flui melhor. Foi qual, meu Deus? Foi o do Cariani ou foi o do Superman? Um dos dois que ele foi. Foi. Ali, pô, são os caras falando sobre esporte. Eu acho que não foi de Cariani, não. Foi então, e uma dica, se você vai convidar alguém que você não conhece o assunto, estude quem você vai. Exato. Estude seu entrevistado. Porque... Você estuda ele, aí você vai conhecer da história dele. Mas se você vai entrevistar, para que eu vou estudar? É importante. Estude ele, veja o que ele fez. Até para você ter perguntas, para ser uma conversa legal. Tudo bem que para podcast tem que conhecer genuinamente a pessoa que você está entrevistando. Mas nada impede de você fazer um roteirozinho, estudar quem você vai entrevistar. É só uma pincelada mesmo. Não é para fazer o CSI, não. Para saber o dia que nasceu, a hora, a mãe. Isso. Não, mas, por exemplo, a gente se conhece. Os trabalhos mais importantes dele, a formação dele, o que ele gosta. Dá uma olhada nas redes sociais, que as redes sociais falam muito das pessoas. Dá uma olhada na rede social. Caramba, é isso. Legal. Aí se você vê uma coisa estranha, essa foto... o que tem a ver? Eu vi uma foto sua de tal lugar, não sei o quê. Não, nunca imaginei isso de você. Me conta um pouquinho. Então isso vai surgindo. Você vai ter conversa, né? Eu coloco também de que sem procurar muito sobre a pessoa, porque senão não é nem necessário o podcast, não é nem necessário a conversa, né? Porque você já vai saber tudo da pessoa. É pegar realmente ali por cima de quem ela é, qual o nicho dela, o que ela faz. Entrar na rede social da pessoa realmente para entender melhor sobre ela e fazer um roteirozinho ali de algumas perguntas para somente guiar a conversa. Eu acho que vai muito também da experiência. Porque às vezes o erro, muitas vezes, do ser humano é a soberba, né? O cara diz, bom, eu sou bom conversador, eu desenrolo no papo, eu desenrolo na língua aqui agora, papo, sei lá o quê. Meu irmão, se prepara. Ninguém nunca se arrependeu de se preparar demais. Já parou pra pensar nisso? Verdade. Agora você se arrepende e diz assim, poxa, você eu devia ter estudado mais, devia ter... Exatamente. Verdade. Eu gosto muito de conversar, mas eu conheço Gabi. Eu conversei com ela e tudo mais, já fui puxando umas perguntas aqui pra saber justamente o que perguntar. Me bote um desconhecido na minha frente pra ver. A gente pode se conectar ou não. Se você cair com uma pessoa que você não se conecta... É difícil. Você é o cara que gosta de música clássica e o cara é o que gosta de funk. O que é que vocês vão ter para conversar se o podcast é de música? Nada. Perfeito. Aí ficar... então, inclusive, a gente demorou para se conectar, não foi? Eu acho que a gente demorou mais ou menos
um mês ou 2 meses. Agora eu fiquei curiosa. Não, mas, Como é que vocês se conheceram? Porque vocês são bem diferentes. Ao pouco que eu conheço o Gabriel, eu acho ele muito tímido na dele. E Lucas, no dia... Lucas, eu tive duas impressões. Lucas, na primeira vez que eu conheci Lucas, ele calado e eu falando igual uma matraca. Não, porque isso é o que? É posicionamento, isso aqui, Lucas. Depois que aí eu vi... Aí eu, como ele é descontraído e tudo mais. Eu sempre fui muito conversadeira. Mas assim, como vocês se conheceram? Você quer falar ou eu falo? Fala a nossa história. Nossa história de amor. A gente se conheceu através de Jenson. Pra ser bem curto, o primeiro contato foi assim. Né? E aí, depois disso, a gente começou a trabalhar junto. Um foi conhecendo o trabalho do outro, entendeu? Mas eu acho que foi nessa toada, né? Foi nessa intenção. Aí, depois de um tempo, a gente foi se conhecendo propriamente dito, porque o primeiro contato foi único e exclusivamente profissional, entendeu? Posterior a isso, a gente foi tendo mais contatos, porque a gente preza muito pelo alinhamento. Se, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar junto, quando duas pessoas totalmente diferentes, desconhecidas, começam a trabalhar junto, eles precisam se conhecer para aí sim começar a rodar de uma maneira mais lisa. Entendeu? É como se botasse, sei lá, um piano na frente e botasse eu e ele para tocar. Eu vou tocar de um jeito, ele vai tocar do outro, a gente tem que se conhecer para dizer assim, não, a gente tá tocando a mesma sinfonia, a mesma harmonia. Então é uma coisa que a gente leva muito a sério. Inclusive no início, quando eu fui conhecer o Lucas, ele é, às vezes, essa pessoa séria na reunião e ele fala difícil. Tem depois quando você fala difícil. Fala as palavras que eu fiquei... Isso daí, sabe? Eu não falo no dia a dia. Da onde? Quero Primeiro, da igreja. Eu passei muito tempo da igreja. E aí, quando você vai ler a Bíblia que eu lia naquela época, né? Era aquela Bíblia, faloeis, sei lá o quê, dá-se-vos-á. Eu sempre quis saber isso. E aí depois... Não perguntei até agora, fiquei guardando pra perguntar aqui. E o outro foi quando eu entrei na faculdade de Direito. Aí caiu a sopa no mel, aí pronto. Aí eu tinha essa linguagem mais difícil, mais rebuscada às vezes. Mas eu não acho que é complicado. Eu acho que é o português correto. Só que assim, nem todo mundo às vezes tem tanto acesso a utilizar uma palavra dessa. Aí eu utilizo uma palavra mais simples. E o que me dá raiva é, às vezes a palavra mais simples não tem o mesmo sentido da palavra complexa. A palavra complexa, ela engloba tudo aquilo que você quer falar. A simples pode ter uma dualidade de sentido. Aí isso me incomoda, aí às vezes eu prefiro usar. Quem sabe é uma pessoa aí, que eu não vou dizer quem é, que às vezes eu digo, não, isso daqui quer dizer isso, não quer dizer isso. Aí fica, não, mas você entendeu. Aí fica assim. Mas aí não demorou muito tempo, não. Acho que foi menos de um mês pra se conectar. Eu conheci tu, aí tu era sério nas reuniões, falava difícil. Aí daqui a pouco eu vou ver sua rede social... Aí você tá lá, meus belões e minhas graciosas. Meus belões e minhas graciosas, não enche barriga de ninguém. É verdade. Então, quando eu conheci Lucas, ele tava na fase da academia. Aí ele todo sério aqui, com o John Hook, né, tudo sei o que. Eu falando, não fazer... Aí eu disse, esse menino deve me achar chata, porque eu tô dizendo como ele deve fazer. E eu não sabia que ele fazia corte, que ele editava. Eu não, corte assim, faça assim. Aí eu fui ver a rede social, Aí ele, e esse leg, né? Uma roupa que você tava vestindo. Foi. Era o Get Ready With Me. Ele, em meus belões e minhas graciosas. Eu, caramba, é totalmente diferente. Pra mim, eu tenho muito essa chave. Né? Eu descobri um dia desse de onde vem belão e graciosa. Foi verdade, né? Descobri um dia desse. Como é que veio? Conte agora. Você descobriu, agora você conta. Não, conte. Aí eu perguntei. Não, pior que eu nunca ia. Eu lembrei agora da situação. Eu nunca ia perguntar pra ele de onde vinha. Eu achei que era só algo como ele chamava os espectadores dele, né? O pessoal que segue eles. No caso, meus belões pra os homens e pra Graciosa. Aí, do nada, Belo e Graciano Barbosa, eles se separam. Porque ela agora caiu a ficha. Eu vi, vocês gostam, né? Mirelle gostam muito de Belo. E aí eu fico com a notícia. Agora o mundo de Gabriel caiu. Meus belos. Pois é, a minha fonte de inspiração, porque assim, eu não tirei da cartola, né? Foi... Todo mundo rindo da minha cara agora, que absurdo é esse? Eu fui com a notícia, pro WhatsApp dele, não sei. E agora, como é que você tá que eles se separaram? Abalado, destruído, chorando. Eu estou me sentindo desamparado do meu pai e da minha mãe adotiva. Agora, sério que eu motivo? Agora as coisas fazem sentido. Eu tô com a guarda compartilhada do Thor, agora, nosso cachorro. Eu fui todo inocente. Ele já tá de namorada, né? Rapaz, meu Deus do céu. Eu tô stand-by, eu não tô sabendo muito, não. Nunca mais a gente se ligou, tá meio abalado. Eu fui todo inocente com a notícia pro WhatsApp dele. Você viu que Belo e Graciano Barbosa se separaram? Aí ele foi mesmo, eu fiquei triste. Aí
ele posta uns stories sobre Belo. Aí eu perguntei, o que você postou? Aí depois ele postou meus belões e minhas graciosas. Caiu a ficha na hora, eu fiquei, meu Deus. Foi um amigo que mandou assim, aí vai continuar chamando de Belão e Graciosa? Eu disse, pô, quem separou foi eles. Agora o glossário é meu, o dicionário é meu, entendeu? É Belões e Graciosas. E agora o que você faz agora? Eu continuo chamando do mesmo jeito, mantendo respeito por todos os envolvidos nessa situação triste. O Brasil chorando junto comigo. Mas é um casal que eu não esperava que fosse separar aqui, um off-topic. Não esperava? É tipo assim, William Bonner e Fátima Angelina Jolie e Brad Pitt. Você não era um dos casais do Brasil. Você não esperava? Não esperava. Belo do jeito belo, que é Graciano do jeito... Não achava. Não, pra mim era... pô, o casal fechamento há séculos, velho. Não esperava, não. E aí, depois disso, pra mim, uma diferença, voltando aqui pro assunto, é que, tipo assim, em ambiente de trabalho eu sou muito sério. Eu sou sério e objetivo. Na minha vida pessoal, eu sou... Começou a trabalhar, isso aqui, sei lá o que, que nem um amigo nosso. Quando começa o podcast, bicho, fala normal. Parece que tá falando com a morena. Oi, tudo bem, querida? Como é que você tá? Fica impostando voz, eu não gosto. Pra mim é o mesmo cenário daquela pessoa que vem pro podcast e quer fingir uma coisa que ela não é. Isso não passa a naturalidade, eu não gosto disso. Entendeu? Pô, já pensou se eu chegasse aqui, o Gabriel também, por exemplo, o Gabriel, ele disse assim, Lucas, começa o podcast, porque eu acho que eu não vou conseguir. Ele foi começar aquele, cara, começou a dar risada. Eu disse, e aí, galera, tudo bem com vocês? Vai, mais animado. Eu sou muito na sua vibe. Se é pra começar, se é pra ir lá pra cima, a gente vai, entendeu? Mas quando é trabalho, aí eu dou aquela recuada, eu mantenho o tom, sei lá o quê, é mais metódico a parada. É assim que eu falo... De você pra Thalita. Eu falei, Thalita, a gente vai fazer reunião com o Lucas, ele é metódico. Ele gosta das coisas miudadinhas, eu não sei nem falar. Mas isso é bom. Mas Gabi é do mesmo jeito também. No nosso meio, assim, tem que ser organizado, tem que ter prazos e horário, porque eu vou dizer uma coisa bem... acho que vocês lidam. As pessoas erram o tempo todo com você, mas erram uma vez com ela. Você vai ver a cobrança. E no nosso meio, que a gente lida com imagem, lida com prazo, que tem que entregar vídeo, então tem que ser tudo no prazo e tudo bem claro. Olha, seu podcast foi gravado hoje, eu tenho 6 dias para te 6 dias da edição. Eu vou te entregar tal dia. Caso aconteça qualquer coisa, não se preocupe que eu te aviso. Então tem que ser assim. Todos tem que ser bem metódico mesmo, tem que estar. Porque a questão de imagem, questão de vídeo, ele sabe, questão de edição, tem que ser assim, não tem como... Porque vai que se você erra uma vez, pronto. Eu tenho experiências aqui de erros que, como eu disse, lidar com tecnologia é diferente. Teve uma vez que o áudio deu problema, aí eu nunca errei, mas na primeira vez que deu, eles não tiveram a mesma... gentileza, a mesma empatia, gentileza que eu tive. Não, que não sei o que, vou ter que gravar de novo, você vai me pagar outro episódio. Beleza. E natural, tá certo, o erro foi meu mesmo. Eu assumo. Minha empresa errou, o erro foi meu. Então, tudo bem, qual dia que o senhor... tal dia o senhor pode? Não, tá, beleza. Mas é isso, você errar, você não tem chances. A sorte que, como eu disse, eu tenho... no outro estúdio também a gente vai ter isso. A gente vai gravar todos os vídeos separadamente. Vou comprar um HD, a gente vai salvar. Porque, pra já ter isso, porque acontece. É falho. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. A gente tem que saber lidar com isso. Deu problema no áudio, graças a Deus eu gravo na Rodcast também. Então, só fiz sincronizar os áudios, perfeito. Entreguei perfeito pro cliente. Então, eu procuro não errar. Eu procuro sempre ter prazo, porque isso me dá embasamento. Aconteceu qualquer coisa, não, tal dia eu vou te devolver, tá, tudo. É bom, sempre estar claro com o cliente. E se acontecer alguma coisa errada, falar com ele, olha, aconteceu isso e isso, dá soluções. Porque tem gente que fica, problema não. Você tem que resolver. Isso. Você tem que resolver. Não é essa de ficar, eu acho que não. Resolva, você tem que resolver. Deu problema, resolva. Não vai dar, você tem que resolver. É isso que eu procuro. Justificativa ninguém quer. Ninguém quer justificar. Eu errei por isso. Não. Eu errei, mas está aqui a solução. Resolver. É uma outra abordagem. Eu acho isso que a gente conversou esses dias, né? Foi. A gente falou esses dias. E nada de procurar culpados. fulano, não, vamos resolver. É isso. Parece que é o Lucas falando aqui na minha frente. Não procurar culpado, é procurar resolver. Isso. Você sempre fala. Hoje em dia, a gente vê muita gente que procura justificar. Poxa, cara,
Errou, tudo bem. Todo mundo erra. Não tem um ser humano que diz, rapaz, eu nunca errei na vida. Todo mundo erra. Erros vão acontecer. Mas é o que você falou, ó, é saber quais foram os erros que eu cometi e evitar cometê-los novamente. O que é que eu posso adotar de estratégia para evitar que isso aconteça? E se eu errei, eu sou franco, eu digo, ó, eu errei, eu lhe peço desculpas por isso, lhe peço perdão. E tá aqui a nossa possível solução. A gente tem essa e essa. É como se fosse uma psicologia positiva, né? Tem inteligência emocional para lidar, porque o que eu vejo muito. Você errou, então você vai fazer isso, isso aqui. A pessoa não tem inteligência emocional. Até quando você, pronto. Acontece de, às vezes, eu ser ofendida, ou eu tento falar alguma coisa, mas eu tenho inteligência emocional. Hoje eu digo que eu... Porque, assim, além de estar aqui, eu estou na parte de empresária. Então, assim, eu sei que qualquer coisa que mesmo eu tendo funcionário, eu que assumo o erro, é meu. E você ter inteligência emocional, para a pessoa vir em cima de você, cobrar, falar, e você, não, tudo bem, vamos tentar resolver, eu posso fazer isso. Então, você tem inteligência, não levar para o pessoal. Porque o que acontece? Muita gente leva para o pessoal. Exato. Você vai morrer. Então, assim, você ter inteligência emocional e tentar resolver. Eu aprendi isso muito com o Emerval. O Emerval é muito prático, muito racional. E eles, Gabi, não adianta procurar culpados. É resolver, solucionar. Exato. Pronto. E é uma coisa que, quando você vai olhar de uma perspectiva de empreendedor, se você, como líder, acontece um erro, você imagina uma pirâmide, e aí você, como líder, delega a culpa para um que está abaixo, para mim é uma falha. Deve se acontecer sempre o contrário. Meu colaborador errou, não, sobe para mim. A culpa é minha, que não soube gerir, que não soube ajudar. Então é isso, assumir e ter inteligência emocional, não levar para o pessoal, porque o que acontece, muita gente leva muito para o pessoal. É difícil? Eu tive uma situação que é difícil, mas você respira, pensa, depois, olha, às vezes aquilo diz muito mais respeito da pessoa Exato. Do que você. Então é isso. Hoje. Inclusive, estava falando para minha colaboradora, acho que foi ontem ou foi semana passada, sobre isso. Eu falei, vai ter alguns momentos em que eu vou ser mais firme em cobrar você, mas isso não quer dizer que eu estou sendo arrogante ou que eu estou, enfim, dizendo que eu trabalho não presta, mas vai ter alguns momentos assim. Quero que você saiba que a gente está aqui para fazer o melhor trabalho, tá? Aí conversei com ela, a gente trocou uma ideia sobre isso, para que não fique confuso, para que ela não leve também para o pessoal. Infelizmente, às vezes, é uma coisa que eu vejo aqui e que a gente também prioriza. A gente sempre diz, eu sempre digo que eu não tenho clientes, eu tenho amigos. E pelo acolhimento que você entrega para as pessoas, às vezes, e algumas não têm uma inteligência emocional tão desenvolvida, acaba envolvendo o pessoal com o profissional. Isso. Só que você quer acolher bem a pessoa, você não quer que ela chegue aqui ou em qualquer lugar, seja qual for sua empresa, seja qual for o seu serviço que você presta, e ela se sinta afastada de você. Aqui Isso. no Brasil é totalmente estranho você ter um serviço onde a pessoa chega, olá, bom dia, em que posso lhe ajudar? Tal coisa, pronto, tá certo, vou lá, voltou e pronto, era isso que você queria, tá certo, muito obrigado. Acabou. A pessoa diz, vixe, aquela pessoa é meio carrancuda, né? Meio sisuda, sei lá, não fala, não dá um bom dia. Às vezes a pessoa faz um trabalho impecável, sem um erro. Não entrega o que você quer, mas você diz, vixe, mas quando você vai para um outro profissional, oi, fulano, como é que você tá aí? Tudo bem? Tua mãe, sei lá o que, envolve a pessoa emocionalmente Isso. e acaba não entregando um trabalho tão bem feito. Aí a pessoa fica, puxa, mas fulano não faz as coisas do jeito que eu quero, mas ele é tão gente boa. Tão legal. E a pessoa passa a mão na cabeça. Só que não é assim. Entendeu? Isso é uma coisa muito, eu acho que latina, brasileira, entendeu? De misturar isso. E eu não vejo problema em misturar, desde que você saiba que existem momentos onde você vai ter que ser totalmente profissional, outros que você vai ser emocional, caso você tenha algum tipo de relação nesse sentido. E no decorrer, seja um meio termo. Entendeu? Porque, ninguém gosta também de trabalhar com uma pessoa que é muito sisuda, né? Que é muito... assim, você diz, poxa, será que eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa assim? Mas esse acolhimento que a gente teve aqui, isso eu falo desde lá de John até agora, foi impecável, ímpar, entendeu? E a gente sempre tira bons momentos para conversar, para falar sobre outros temas, com o Gabriel, Sim. com o Gabi e vice-versa, e os nossos bastidores aqui também, entendeu? Então, assim, para mim é esse um dos diferenciais, um dos pilares que eu vejo também aqui na Buzini. Entendeu? Porque, cara, não é todo lugar que você chega e é tão bem recebido e acolhido. Uma coisa que eu e o Merval, a gente prezou muito a questão do acolhimento. Aqui o estúdio, nós temos uma cozinha. Então, uma cozinha que você pode sentar, jantar, tomar seu café. Tem aqui na frente. Sempre vai ter um cafezinho, um docinho, uma balinha. Então, a gente tenta acolher o nosso
nossos clientes, as pessoas que vêm conhecer o estúdio da melhor forma. Eu falo para eles que vocês têm que se preocupar só com o seu convidado. Seu convidado, sua pauta, seu roteiro. O resto deixa com a gente. Então, você só se preocupar com isso. E é isso que eu tento passar para todos. Nosso acolhimento. Todo mundo que vem fazer a visita aqui, eu falo, ó, tem essa parte de ter uma estrutura que eu não vejo em outros locais. Então, você pode sentar, tem aqui, pode trazer seu convidado, ele pode participar. Então, é essa questão também do acolhimento. O acolhimento do... Peço até desculpa, Gabriel, só para complementar. Tranquilo, o físico, o espaço, e quantas vezes a gente já não viu a pessoa chegando aqui e não sabia fazer nada, e você praticamente deu uma consultoria para a pessoa. A gente não precisou tanto, porque a gente já conseguia fazer a nossa identidade visual, já teve as ideias de como colocar a inserção de intro e de finalização, disso, daquilo, daquilo outro. A gente já teve uma noção, a gente está nesse mundo, é mais fácil. Mas tem outras pessoas que chegam aqui de paraquedas e que você tá ali, ó, que nem uma babá. Olha, faz isso, faz aquilo, que nem uma professora, na verdade. Não né? sabe nem o que é identidade visual, né? Chega ali, é o menino da logo. É. O menino da logo. E aí, Gabi chega e diz, ó, isso, depois você faz isso, depois isso, depois isso. Que outros estúdios... E eu falo, teve dificuldade de postar, vem pra cá que eu te ajudo. Porque o que é que acontece nessa experiência, né? Faz o podcast, é uma mídia que é pesada. E para postar no YouTube, se a sua internet não tiver muito boa, demora. Demora, que ele ainda vai renderizar lá dentro, tem que ir para HD. Então, tem dificuldade, vem para cá, vá comigo, veja um horário que eu te ajudo. Assim, como eu disse, a gente quer que seu projeto saia do papel e que seja o melhor. Então, nosso objetivo é esse. Então, a gente o que eu puder fazer para ajudar, eu estou ajudando. E você vê que é uma mentalidade assim. Tem alguns prestadores de serviço, alguns vendedores que é aquele negócio. Fiz até aqui, pronto, acabou minha função. Eu lhe entrego o que você pediu, acabou. Só que, para mim, quando você pensa num pós-venda, se aquilo que você fez não gera um resultado positivo para o seu cliente, ninguém vai te ver. Agora, se você está ali, ajudando, está junto, aquele cara, aquela pessoa tem um sucesso naquilo que você fez, aquilo ali vira seu cartão de visita. Tem um livro, né? Como convencer amigos. Como influenciar amigos, isso, né? a gerar clientes, uma coisa assim. É isso. Aquela pessoa, ela vira o seu cartão de visita. Hoje eu tenho certeza que eu sou cartão de visita da Buzini. Você tem certeza que é cartão de visita da Buzini também. Por quê? Por todo o acompanhamento. E olha que esse aqui é o nosso piloto, é o nosso primeiro episódio. Mas de tudo que a gente já viu, a pessoa vira um cartão de visita, pô. E a pessoa diz, não, já entreguei o teu produto, já entreguei o teu serviço, pronto. O chamado over-delivery, né? Eu não diria nem que seria um over-delivery. É aquela preocupação de realmente você chegar e dizer assim, eu tô contigo. Entendeu? Você pode ter um over-delivery ali, mas é a sensação de você realmente saber que você ajudou alguém. Isso. Porque isso daí é impagável. Você pode ser o melhor profissional. Às vezes, se você não passa essa impressão, você não é o melhor profissional. Simples assim. E assim, no meu meio, eu digo aqui minha experiência, eu trato todo mundo bem. Você conhece a pessoa, aquela ali, tem gente que vem, pronto, eu tive um cliente que veio aqui, ele tem muita vontade de fazer um podcast, mas você sabe, mas eu não discrimino, porque eu não sei, vai que ele... Então, eu sento com ele, explico tudo, bota ele aqui. Eu acho que, outra coisa que eu gosto que venham fazer a visita, porque eu acho importante você sentar aqui, falar no microfone, se olhar, eu faço uma gravação, eu digo, quando vai ser sua estreia? Então, isso é importante, e eles gostam. Vem aqui, grava, eu mando para eles. Gostei. Isso é bom, isso é importante a pessoa vivenciar. Então, eu dou essa experiência também. E eu converso com todo mundo. Todos que vêm aqui agendar, eu converso com todos. Então, todos eu boto aqui, sento com... Vamos. E que você está pensando em fazer podcast com o quê? Converso com eles. E acho isso importante, essa experiência, né? É o test drive da Ferrari. Eu já ganhei cliente contando a história do microfone. Ligou para mim, eu falei ele, não, eu quero local para alugar, não sei o que. Aí eu falei, não, aqui Buzini Studio temos os melhores equipamentos. E o nosso microfone é do Michael Jackson. Ele, o quê? Michael Jackson. Era um advogado super sério. A voz assim. Aí eu contei a história, né? Do microfone dele. Aí, quando ele fechou aqui comigo, depois de um tempo ele veio, aí ele falou comigo, olha, eu liguei para outros estúdios, mas eu só fechei aqui porque eu gostei de você, da forma como você falou, e também porque era o microfone do Michael Jackson. É uma coisa que você nunca imaginar que ia conectar com uma pessoa séria, com uma coisa assim. E
conectou. Uma coisa tão bacana, né? Ele falou que só ouviu porque era o microfone do Michael Jackson. E por que o microfone do Michael Jackson? Explica essa história pra gente. A marca Shure, né? Eu gosto muito da marca Shure pela qualidade de voz, de tudo. E Michael Jackson, quando ele foi gravar o álbum dele, Thriller, com mais de 100 milhões de cópias vendidas, ele utilizou o microfone da Shure. E desse microfone fizeram esses para podcast. Então eu pensei, se eu vou botar um estúdio de podcast, tem que ser com o microfone que Michael Jackson, com a marca que Michael Jackson era fã. Se Michael Jackson, que era perfeccionista, e ele falava que o microfone da Shure, ele entrega a voz mais fidedigna da voz humana. Então é isso, podcast aqui com o microfone da Shure, do Michael Jackson. E outra, a gente tá falando de um dos equipamentos que tem aqui. A gente já passou bem rapidinho. Mas agora que a gente já adentrou, assim, de maneira mais específica, a gente tem microfone da Shure, melhores cabos. Fala pro pessoal que tá em casa também quais são os outros equipamentos de ponta que a gente tem aqui no Pronto, temos Buzine. 3 câmeras da Canon, né? Se eu não me engano, é a CL3, né? A CL3. Duas CL3. Temos a mesa de áudio, que é a Rodecaster, que é uma das melhores mesas. Ela é para podcast mesmo, então tem a parte de sonoplastia, de risos, não sei o que, pode brincar. Outra diferencial, você tem um convidado de fora, você pode botar o telefone no Bluetooth e ele conversa aqui como se estivesse aqui com a gente. Via Meet também, né? E via Meet também. Temos a Blackmagic, que ela já faz os cortes direcionados. Então, você não precisa estar editando câmera 1, câmera 2, já te dá um projeto já com os direcionamentos de câmera. E acredito que a televisão... Pode falar. Tem umas queridinhas. As queridinhas pequenininhas que chegaram. Vai querer falar? Vamos. E o nosso novo estúdio, gente, são 2 Sony. Fala aí, Gabriel, quais são as Sonys? 2 Sonys e V10. Que ele é fã. Nossa, apaixonado. E a do meio, que eu quero que grave geral, é uma Blackmagic. Então, a gente só tá vendo qual a melhor objetiva, né? A melhor lente para colocar nela. E o diferencial do outro estúdio que a gente vai poder colocar até 8 câmeras. Então, a gente vai ter um projeto, digamos que vai ter o lounge também. Então, vai ter 2 convidados no lounge, a mesa que comporta até 6 pessoas. Aí você vai poder gravar de 360. O pessoal do lounge, o pessoal da mesa, vai ter N possibilidade de fazer o seu projeto. Variedade de ângulos, câmeras, lentes, que também as pessoas não entendem que é importante. Então, com certeza, assim, para dar até uma profundidade para a pessoa que está assistindo. Por exemplo, tem uma lente com abertura menor, a gente consegue fazer um desfoque muito bonito com essa lente. Então, assim, tem muita coisa. Então, e outra, viu, Gabi? A gente estava comentando aqui sobre equipamento e tudo mais. Você comentou do cliente que às vezes talvez não tenha uma condição para vir, mas para mim é investimento. A gente já falou um pouco mais. É um investimento, não é um valor tão alto, sinceramente. Para você investir, de um podcast você pode tirar, literalmente, eu estou falando por experiência própria, 100 cortes. Isso. Se você posta um por dia, 100 dias postando. Caramba, cara, é assim... Quase metade de um ano postando, tirado de um podcast. Exatamente, você está entendendo? Então, e se você for para um estúdio, o Buzine Studio, que tem uma pessoa que vai te direcionar, com 1 hora você pode gravar vários vídeos. Você traz roupa, você grava... Sempre que eu falo, gente, com 1 hora você consegue gravar muito. Faça um planejamento, um roteiro de assuntos que você quer falar e roupa. Você traz, vai trocando e vai fazendo. Vou falar sobre esse assunto da minha profissão. Depois troca de roupa, faz esse assunto. Faz um pequeno podcast, uma conversazinha. Então, assim, você tendo direcionamento, a pessoa te explicando, fazendo um roteirozinho com você. Eu também ajudo no roteiro. A gente também ajuda na parte de roteiro. Então, você consegue, com 1 hora, ter conteúdo, assim, pro mês todo mais, né? Com certeza. E para mim, é aquela coisa, cria um roteiro, em 5 vídeos você grava com a roupa, com outro eu faço sentado, utilizei uma camisa, faço em pé, faço outra. Tem várias formas de conseguir explorar. E ter a Gabi aqui para também ajudar nisso. Porque muitas vezes a pessoa quer, mas ela não sabe por onde. Sim. E é normal, é tranquilo. A gente tem alguns clientes que são assim. E com o tempo a gente vai educando eles para entender. Isso. Porque, olha, a gente cobra X, por quê? Porque a gente tem equipamentos bons, porque a gente gastou com custo, porque a gente tem mão de obra, porque a gente ajuda você dependendo até da venda, da forma como você... Pronto, muito... Depende da forma como eu prospecto. Muitos nem me perguntam o preço. Uhum. Porque eu falo Gera valor, né? Isso, gera o valor. Falo tanto das coisas, falo como ele poderia fazer, que ele nem me pergunta o preço.
Final do nosso primeiro episódio, um papo incrível com a Gabi. Foi interessantíssimo pra gente conhecer um pouco mais sobre ela, saber um pouco mais sobre o Buzini na sala de palmas. Primeiro episódio piloto gravado com sucesso. Inclusive, vão ter muito mais, pessoal. Aguardem que o Clipes em Cliques vai ter muito mais episódio. A gente vai trazer muitas pessoas diferentes aqui. Muito obrigado, Gabi, por ter contado. Eu que agradeço. Muito sobre a história aqui da Buzini, muito sobre também as dificuldades e todas as coisas que você passou aqui na Buzini. Isso é muito importante. Eu que agradeço. Estou muito feliz. Meu primeiro podcast. Gostei muito, viu? Tô feliz. É isso, pessoal. Obrigado, então, Gabi. Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo e siga a gente na rede social online.merak, que é a rede social da Merak, e Luz Cachorro. @LuzCachorro. @LuzCachorro. E até a próxima, pessoal. Até o próximo Clipes em Cliques. Valeu.